Oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá, nossa terceira aula. Estamos ainda na revisão do conteúdo. Agora vamos começar a segunda parte na página 10 da apostila número 1. Na apostila número 1, na página 10, a gente vai ter aula agora sobre os corpos celestes. A gente vai ver a diferença entre estrelas e constelações. Então, na aula anterior, a gente parou falando de alguns corpos celestes, como os cometas, os meteoros, os asteroides, meteoritos, tá? Então, agora dando continuidade, a apostila traz para você a distância, a mensuração no espaço. Então, como são medidas astronômicas, tudo é muito grande, no espaço a gente mede tudo por ano-luz. Então, aqui no cantinho da apostila tem o conceito de ano-luz, que é a distância que a luz percorre no período de um ano. Então, essa medida astronômica calcula a velocidade da luz. Pois então, a velocidade da luz é de 9,42 trilhões de quilômetros no espaço de um ano, tá? Essa é a velocidade, o valor relacionado a um ano-luz. Bom, o brilho da estrela, ele é considerado um critério de classificação de magnitude de uma estrela. Então, você consegue saber através do brilho quantos anos ela tem, qual é o estágio em que ela se encontra, tá? Então, as estrelas de primeira magnitude, elas são as que mais brilham, e a de sexta magnitude, as que menos brilham. E o Sol, ele já está classificado em uma quinta magnitude, tá? Então, o Sol já está começando a envelhecer. As estrelas, quando a gente olha no céu, as estrelas, elas parecem próximas umas das outras, tá? E há muito tempo o ser humano sempre olha para o céu e fica dando nome, fica colocando posição para as constelações, tá? Conjunto de estrelas, quando a gente olha para o céu, se chama constelação, tá? Então aqui a apostila traz essa imagem, que é um infográfico, que eu sempre digo para vocês que tem que aprender a analisar a imagem. Esse céu é o do hemisfério sul. Por que tem essa anotação? Porque as estrelas no hemisfério norte são diferentes devido à curvatura do planeta, tá? São outras estrelas. Então, aqui, se você olhar no céu à noite, nesta posição, nessa cidade, nessa região, nesse período do ano, você vai ver essas constelações dispostas desse jeito. Uma das mais importantes, que ela serviu até para navegação como referência, né? É o Cruzeiro do Sul, que é em formato de cruz e tem uma quinta estrela pequenininha aqui. Tudo bem, turma? Então, agora, testando o conhecimento do que foi visto, vocês vão responder para mim no seu caderno se você já teve a ideia de contar estrelas, se alguma noite você já fez isso. Você consegue perceber que as estrelas têm cores diferentes? Você costuma parar à noite, olhar para o céu, observar, porque a posição delas também muda, tá? E aqui, ó, por que as estrelas que você observa no céu à noite não são como o Sol, sendo que o Sol é classificado como uma estrela, né? Essa atividade aqui é bem legal. Esses dias ainda postei no meu Face a respeito das estrelas da nossa bandeira. Acabei de dizer dessa constelação aqui, ó, tá? Então, nessa parte aqui, eu gostaria que vocês procurassem
tem material de apoio, se eu não me engano, e quero que você faça uma pesquisa para me dizer quais os estados estão representados nessas estrelas aqui, nessas constelações. Quero que você desenhe o Cruzeiro do Sul e depois veja quais são as estrelas que formam, por que ele tem esse nome. Isso tudo é ciência, tá, gente? Não é só uma pesquisa tola de uma apostila. É cultura você saber sobre a sua bandeira, é cultura você saber sobre o seu céu. A gente mora numa cidade litorânea que é altamente envolvida com a pesca. E se você pretende ser um pescador, uma das coisas que você tem que saber para poder tirar a carta náutica é o céu, são as nuvens, os ventos, tá? Não é só água, não. Então, o estudo das estrelas é super importante. Também quero que você procure aonde que está Santa Catarina, porque que, né, se correspondem às unidades federativas, já que ele já está contando aqui. Quero que você me diga qual dessas é Santa Catarina, porque é onde a gente mora, então você tem que ter esse conhecimento. E existem outros países que também têm estrelas nas bandeiras. Você sabe o que representam essas estrelas? Por exemplo, a dos Estados Unidos, né? A dos Estados Unidos tem um monte de estrela. O que significa, tá? Procura lá ver se tem outras bandeiras também, tá bom? Página 12, falando sobre astronomia e o desenvolvimento dela em relação à ciência. Então, o que é astronomia? Qual é a diferença de astronomia para astrologia, por exemplo? Você sabe me dizer? Então, olha lá. Astronomia é a parte da ciência que investiga a constituição, a posição, a movimentação, a dinâmica dos corpos celestes no céu, tá? Quem estuda mapa astral e signo é astrologia. E astronomia é a nomenclatura, a mensuração, medir a distância entre um e outro. É o que faz a NASA, por exemplo, tá? Então, para que a gente estuda astronomia? Qual é a função? Já dei uma agora há pouco, fiz um spoiler aqui e falei da navegação da carta náutica. Para você poder ser marinheiro, para você ser pescador, você tem que ter o conhecimento. Já fiz um spoiler, né? Então, qual é a função disso na nossa sociedade? Para auxiliar as atividades dos seres humanos, né? Para poder compreender os ciclos da natureza. Você repara que a lua muda por semana, né? Então, a gente tem 4 tipos de lua durante um mês, tá? Você consegue ampliar o seu conhecimento a respeito do espaço e do que compõe, tá bom? Além da ciência, existem outras ciências, porque ciência não é só a ciência do meio ambiente, a ciência natural. A matemática é uma ciência exata, a história é uma ciência humana, a geografia é uma ciência humana. Então, além da ciência biológica, outras áreas estão envolvidas com astronomia. A gente acabou de dizer, se a gente vai medir distância, se a gente vai trabalhar com valores, a gente está falando da matemática. Além da matemática, a gente também tem que falar, por exemplo, de Albert Einstein, de Isaac Newton, de Galileu Galilei, que são os nossos físicos, certo? Então, a física é uma parte da ciência que estuda os fenômenos naturais artificiais, tudo que envolve esses fenômenos, tempo, espaço, velocidade, consequências, tá? Além de tudo isso aqui, a astronomia também ajudou, colaborou para o desenvolvimento da nossa sociedade, através de tecnologias. A gente conseguiu desenvolver, por exemplo, até o calendário, né? Se a gente for ver como era o calendário antigamente, o calendário já é uma forma
que a astronomia nos ajudou a desenvolver. Então, aqui agora, falando a diferença de astronomia para astrologia, né, que a professora já acabou de dizer. Os antigos ficavam fazendo relações entre os fenômenos naturais e os corpos celestes, né, para poder explicar todas os seus momentos na Terra, como, por exemplo, o movimento de subida e descida do rio, que já estava envolvida com um deus da fertilidade, que já estava envolvido com a questão dos astros, era uma certa época do ano, numa certa lua, né? Aqui tem um infográfico, um quadro, uma imagem para ser analisada. Embaixo a gente tem a legenda, dizendo que é uma referência sobre os egípcios. Era um desenho e pinturas que estavam simbolizando a questão de astrologia deles, tá? Então, essa observação do céu, ela vem desde a pré-história, não é só da civilização antiga, tá? A questão do raio, que foi o primeiro fogo, veio do céu. A questão das orientações dos seres humanos. Quem assistiu o filme Os Croods, no filme Os Croods eles medem as estrelas. No filme da Moana, que o Maui ensina a Moana a navegar através da distância das estrelas, tá bom? Na página 13, então, agora a gente tem uma parte super importante da nossa aula, que são as teorias sobre o espaço, né? Então, a gente tem 2 modelos que foram aceitos pela humanidade durante um grande tempo. Todo mundo, os gregos antigos, soltaram essa ideia e o mundo todo comprou essa ideia do geocentrismo. O que acontecia? Eles estavam em cima do morro, porque a Grécia é com morros, né? E eles viam o sol passar. Eles viam que o sol nascia de um lado, caminhava no céu e se punha do outro. Então, o que eles pensaram? Nós somos o centro, a Terra está no centro e o Sol gira em torno da gente, a Lua gira em torno da gente. E esses planetas aqui já tinham sido vistos a olho nu, né? Marte é o planeta avermelhado brilhante no céu. O Mercúrio sempre fica próximo à Lua. Vênus é a estrela d'alva, que é a primeira que aparece, a última que se põe. Então, eles começaram a achar que a Terra era o centro. Por isso que a teoria se chama geocêntrica. Depois de muitos estudos, lá no século XVI, você veja, esse modelo aqui foi proposto por Ptolomeu Bartolo 120 anos depois de Cristo. E só no século XVI, ou seja, de 1601 a 1700, de 1501 a 1600, desculpem, do século XVI, é que Nicolau Copérnico propôs a teoria heliocêntrica, que é aceita até hoje. O Sol é o centro. Então, agora, depois da corrida espacial, foi comprovado o que Nicolau Copérnico disse em 1500 e alguma coisa, que o Sol estava no meio e os planetas giravam em torno dele, tá? Depois dessa breve explicação, vocês resolvam as atividades da página 13 para dizer qual a diferença dessas imagens. Depois ele pede na letra B para você considerar os conhecimentos que você já tem, né? Veja o que está faltando aqui. Tem um mapa na página anterior sobre os planetas, então veja se está faltando alguma coisa aqui. E o que você acha, por que eles não estão representados aqui.
E hoje em dia, em relação ao Sol, você acredita em qual dos dois e por que que você acha que a melhor representação é esta, tá? Aqui, terminando a nossa aula, então, os meus lindos, meus ídolos, lindos, queridos, Nicolai Copérnico, que trabalhava junto com Galileu Galilei. Isso aqui foi a luneta inventada por Galileu Galilei, que foi usada durante muito tempo. Antes tinha um astrolábio, depois eu procuro uma imagem de astrolábio e mando para vocês, que também foi Galileu que inventou, que ajudava na navegação. Galileu Galilei foi responsável por escrever muitas cartas de navegação que são usadas até hoje, tá? Então, olha só. A gente já falou do modelo geocêntrico, que era de Ptolomeu Bartolo, né? Aí depois o Nicolai Copérnico, o Johann Kepler, que descreveu como os planetas giram, e Galileu Galilei são os 3 pensadores mais importantes desta parte aqui da nossa apostila, tá? Então, eles escreveram o modelo heliocêntrico, que é usado até hoje, né? Aqui tem a luneta, que é a invenção do Galileu. Aí depois o Galileu Galilei, essa época aqui era a época de Inquisição, de guilhotina, de forca, então de ir pra fogueira. Então eles escreviam quando a igreja mandava eles para a Inquisição, que eles tinham direito a negar as suas descobertas. Galileu Galilei sempre dizia: não, tô errado, vocês estão certo, é verdade, para poder continuar estudando. Até que ele já estava mais de idade e daí ele foi condenado à prisão domiciliar perpétua. E assim ele continuou em casa fazendo as suas observações. Presta atenção aqui, ó. De tanto olhar para o sol, ele morreu cego, porque ele observava sempre o céu e ele queria ver as diferenças do dia para a noite, tá? Última parte, os exercícios da página 15. Eu gostaria que você desenhasse o modelo geocêntrico e o heliocêntrico, para ver se você entendeu as diferenças. Gostaria que você me dissesse os cientistas que colaboraram para o modelo heliocêntrico. Gostaria que você me dissesse se você conhece algum outro registro de outros cientistas e matemáticos que participaram disso. Aqui tem só um complete para ver se você entendeu. E, de novo, o questionamento, a apostila traz para ver se você entendeu a organização do sistema solar. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.